Conosco aí, uma galera que tá com a gente, né? Tô vendo gente repetida aqui, ó. Nem todo mundo a gente pode dizer que é a mesma pessoa, porque tem nomes aqui que eu não sei se a gente pode pronunciar, né? Prato Pratado, pessoas que eu não conheço, mas e é uma alegria imensa aí a gente estar conseguindo tocar esse projeto, tá, gente? Para a gente aqui na CryptoLife, especialmente, a gente está criando muita coisa. Assim, posso confessar a vocês, né, que eu achava que era um pouco mais simples a gente poder fazer um projeto desse, né? A gente criar um curso, criar uma mentoria, mas vou dizer para vocês, é um trabalho muito grande, a gente tem muito trabalho para fazer, são muitos detalhes, e a gente está novo aqui nesse mundo, né? Então, muitos detalhezinhos que a gente não entendia, não conseguia, não sabia como fazer, mas é aquilo, né? Tá aprendendo. Eu, particularmente, não sei quem aqui já fez o Empretec, por exemplo, do Sebrae. O Empretec ensina muito isso para a gente, né? A gente primeiro gera compromisso e depois que a gente gera o compromisso, a gente vai dar um jeito, né? Então, a gente está seguindo aqui na CryptoLife um pouco com isso. Geramos o compromisso e com esse compromisso que a gente está gerando, a gente, cara, vai aqui no meio do caminho aprendendo, vamos fazendo junto. E o bacana é que a gente vai aprendendo, né, Leandro? É o Vai Corinthians. É o Vai Corinthians da gente aí, cara. Então, não tem nenhum corintiano aqui, mas é o nosso Vai Corinthians aí. Então, a gente está acreditando muito que, aprendendo em conjunto, né, com todo mundo, a gente constrói algo legal, né? E o mais bacana, gente, eu acho que é bom a gente sempre enfatizar com vocês, né? Esse projeto, na verdade, ele começa aí com... muito aqui com a minha esposa me perturbando, né? Tipo, muitas pessoas, muitos amigos, né, me procurando a partir do momento que eu comecei a entender um pouco, estudar um pouco sobre Bitcoin especificamente, e muitos amigos me procurando, todo mundo procurando para poder querer conhecer, as pessoas querendo entender um pouco mais, e você fica naquela ajuda com os amigos, e você fica naquela ajuda praticamente individual, né? E aí a gente começou a pensar, cara, dá para a gente fazer a coisa um pouco mais coletiva, dá para a gente fazer a coisa um pouco mais organizada e ordenada para ir nesse propósito, né? Porque eu carrego o Bitcoin muito como propósito de vida, né? É muito louco. Essa semana eu acho que eu fiz uma postagem aí, né? O quanto que o Bitcoin ele me fez me aproximar e aprofundar em outros assuntos que teoricamente não tem nada a ver com criptomoeda, com Bitcoin, né? E eu trouxe o Leandro e o Anderson para a gente estar nesse projeto juntos, e eu acho que eles também estão testemunhando isso, né? Desde quando a gente tem começado, né, Leandro? Quiser, a gente só vamos dar essa introdução aqui enquanto entra mais gente, tá? Até 25 aqui a gente começa diretamente o assunto. Né, Leandro? O que você tem a falar? Não, assim, por exemplo, eu estou revendo, né, toda essa parte de tecnologia, como você falou no início, né, essa tecnologia que a gente precisa aprender para fazer a transmissão, tanto que essa nossa segunda reunião, que ainda não está ao vivo, né, no YouTube, em breve nós faremos isso, mas também, assim, é o que o Dalmo falou, a gente está aprendendo muita coisa, a gente quer fazer direito também, a gente quer ter qualidade, não adianta você fazer um negócio sem qualidade, vai Corinthians, mas tem que ter um mínimo de qualidade, né? Aí, no caso, o Vai Corinthians é mais para você... Vai Corinthians. O Vai Corinthians não tem qualidade, mas o Vai Corinthians tem. Enfim, a ideia é a gente aprender e trazer um produto de qualidade, senão não adianta. Assim, ser só mais um, acho que não é o nosso foco aqui. Eu acho que o nosso foco, como o Dalmo falou, é ajudar também essas pessoas que, assim como nós aqui, estamos passando, né, por um momento que é importante a gente olhar para o futuro, né? A galera mais nova aí, né, tem mais tempo que a gente, mas também é importante se preparar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que se essa garotada vai ter uma aposentadoria do governo, que é muito pequena, né, hoje em dia, né? Hoje em dia ninguém pode contar, infelizmente, com isso, mas a gente não sabe se essa garotada aí vai ter uma aposentadoria lá na frente. E a nossa ideia aqui
esse curso, esse grupo surgiu dessa ideia de ajudar as pessoas aí nesse sentido, de que preparar as pessoas para que elas possam ter um futuro um pouco mais confortável. Aqui a visão não é ficar milionário. Se ficarmos, ótimo, né? Se a gente conseguir ficar milionário com Bitcoin, pô, todo mundo vai aqui milionário, vai, isso é ótimo, mas o objetivo maior é nós conseguirmos aí uma velhice com mais qualidade de vida. Acho que é isso. Exatamente, cara. E, gente, beleza? Então, assim, voltando, só antes da gente chegar no assunto que a gente tem que falar com vocês, deixa eu só introduzir aqui um pouquinho do que é o CryptoLife em si, né? Para que todo mundo esteja na mesma página, né? Isso é um projeto criado por nós, né? Então, sou eu, Dalmo, tem o Leandro Ferraz e tem o Anderson, que é Nunes, ou Anderson Nunes, aí cada um vai entender como é que se comunica com ele melhor, que é o novinho da nossa turma aqui. Então, assim, a ideia, né, até o nome CryptoLife, né, de life, de vida, né, então ele realmente vai em torno disso, né, e a gente sempre se sentiu um pouco incomodado da gente falar sobre Bitcoin se a gente ainda não vive de Bitcoin, né, então aquela coisa que não dá para a gente, aquela autoridade, se a gente não vive de. Porém, a gente tem um projeto já desenhado por nós, e cada um de nós aqui, eu com a minha idade, o Leandro com a dele, o Anderson com a dele, temos já o nosso framework, o nosso jeito que a gente quer se aposentar com cripto. A gente já desenhou o nosso. Não. E a gente quer compartilhar com vocês justamente esse formato que a gente criou e como que a gente está querendo se aposentar. Fala, Leandro. Você tocou num ponto importante, que é o seguinte: assim como muita gente que está aqui, nós também, lá atrás, nós não entramos em cripto. A gente sempre falou de cripto. Eu, quando eu tinha uma franquia, pensei em chegar a aceitar criptomoeda na loja. O Dalmo já aceitava na Drunk Trunk. Enfim, mas nós nunca nos aprofundamos. Por quê? Sempre foi uma coisa, cara, os mesmos medos que vocês têm, né? Nós passamos por isso. Ok, ainda não posso, como o Dalmo colocou, né? A gente está aprendendo, mas vamos em frente, vamos tentar juntos aí, vamos buscar um futuro um pouquinho mais tranquilo para todos nós aí. Acho que exatamente. A gente também está vivendo isso. E aí, dessa ideia do CryptoLife, surgiu a gente fazer o primeiro projeto, né? Que é o que a gente chama de Aposenta Cripto. Simples assim, simples como o nome é, né? Para que a gente tenha uma aposentadoria um pouco mais digna, né? A gente vendo o que está acontecendo com o INSS, a gente já sabia, né? Na verdade, quem estuda um pouco mais sobre como que o INSS funciona, você entende que aquilo é uma pirâmide, né? Na verdade, as pessoas que estão trabalhando hoje que sustentam a pirâmide para você pagar as pessoas que já trabalharam um dia. Isso é normal, ok, é o formato que é o INSS. Porém, a gente sabe já daqui para frente, a gente já vê a densidade demográfica como está no nosso país, não só do nosso país, do mundo inteiro, mas no nosso país especificamente, que é o que compete a gente tem uma taxa de natalidade sendo diminuída daqui para frente, então a gente já começa a pensar lá na frente, se está diminuindo o número de pessoas que vão trabalhar, né, a gente já tem um número reduzido de pessoas que trabalham e sustentam, tem muita gente vivendo hoje de bolsa alguma coisa, né, de alguma coisa que o Estado dê. Então, essas pessoas já não contribuem para as pessoas que vão trabalhar e vão se aposentar na frente. Então, isso já vai ficando, o funil vai ficando cada vez mais apertado. Então, lá na frente, quando a taxa de natalidade pior, né, e as pessoas contribuindo menos, então quem é que vai sustentar nós ficarmos mais velhos para a gente poder receber uma aposentadoria digna, né? Então, provavelmente, a gente não vai ter aí uma aposentadoria que a gente consiga entregar nesse sentido, tá? Então, esse é o projeto Aposenta Cripto, dentro da CryptoLife, justamente focado nesse ponto inicialmente, tá? Então, a gente vai falar basicamente de aposentadoria. Beleza? Dito isso, gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém, cara, manifestação, crítica, o que quiser, por favor, fiquem à vontade para levantar a mão aqui conosco aqui, tem aquela mãozinha lá embaixo ali que você pode levantar a mãozinha, você pode falar no chat, pode tirar alguma dúvida também, porque a ideia, por enquanto, aqui é bate-papo. Isso aqui não é palestra, isso aqui não é apresentação, isso aqui basicamente é bate-papo, de tirar dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, tirem, e, por favor,
Eu fiz um curso de criatividade com o Murilo Gun há uns anos atrás. É louco falar, mas eu fiz um curso de criatividade. E nesse curso de criatividade com o Murilo Gun falava, e eu vou repetir isso em todas as lives, ele tem uma técnica que eu acho isso sensacional, tá? Que é o seguinte, ele fala muito para quando você vai fazer reunião corporativa numa empresa. Ele sente que as pessoas numa mesa, muitas vezes tem pessoas com vergonha de fazer alguma pergunta. E ele é o cara que levanta o dedo e faz a pergunta mais idiota daquele momento. Por que que ele faz isso? Porque é o seguinte, ele baixou o nível e deixou as pessoas à vontade para perguntarem qualquer outro tipo de coisa, que a pessoa vai falar, não é possível que a minha pergunta seja pior do que aquele cara fez. E aí as pessoas ficam livres para perguntar o que quiserem. Então, o que eu quero para vocês é, fiquem livres para perguntar, Dalma, não sei nem comprar um Bitcoin. Cara, não sei nem o que é isso, Dalma. O Bitcoin ele é de pegar uma moeda, ele está aí no teu copo aí, que você coloca o teu copo, ele é isso, ele não é. Assim, gente, a gente está aqui para isso. Nosso objetivo é justamente esse, tá? Tirar as dúvidas de vocês desde o básico. Pode ser que a gente, em algum momento, o Bitcoin ele puxa a gente para falar alguma coisa um pouco mais técnica de vez em quando, mas isso também é natural. A gente compara o Bitcoin muito com a época quando a internet começou. Eu e o Leandro estávamos lá quando a internet começou. Então era muito difícil você tirar algumas dúvidas ali, porque era tudo muito técnico, entendeu? Então a gente, depois, com o tempo, vocês veem a internet hoje que não é tão mais um bicho de sete cabeças. A internet hoje está muito mais tranquila para as pessoas, e um dia a criptomoeda estará também, o Bitcoin estará. Então é aquela velha história. Quem chega antes, bebe água limpa, né? Então, quem estiver chegando agora, enquanto a coisa está um pouco complexa ainda, se você estudar um pouquinho, você tiver tempo para estudar, paciência para estudar, quando a coisa ficar um pouco mais fácil, que vier a grande massa, você já vai estar na frente, beleza? O Antes quer falar alguma coisa? Vamos falar rapidinho, acrescentar aí que qualquer dúvida é bem-vinda. E aí, se tua dúvida for o que é dinheiro, eu não sei o que é dinheiro. Eu sei que tem esse papel aqui, mas eu não sei como chegamos nesse papel aqui que está na minha mão, que está na minha carteira. Pô, a gente está aqui para falar disso mesmo, para trazer o fundamento do porquê que a gente chegou no Bitcoin agora e do porquê que a gente precisa dele agora, né? Exatamente. E aí foi quando nós decidimos traçar esse plano para poder criar esse patrimônio em Bitcoin. E o porquê em Bitcoin, né? Então, por quê, né? O porquê Bitcoin, né? Acho que essa seria a principal pergunta, né? Para si próprio, né? Antes de comprar, o porquê eu preciso dele. Para eu também sair comprando qualquer coisa de forma desinformada. Perfeito. Então, assim, até chegar no Bitcoin aconteceu muita coisa. Então, a gente, de repente, dar uma recapitulada nisso, até para a galera entender mais ou menos o porquê que a gente precisa dele agora, né? É isso aí, é isso aí. Gente, então vamos lá, vamos para o que interessa, porque a gente quer realmente fazer agora. Quem estava na última live aí viu que eu falei para caramba, e se der bobeira, eu vou falar para caramba mesmo, né? Então não pode me dar muita confiança para isso. Mas hoje quem vai basicamente até puxar aqui o que a gente vai falar é o Leandro, né? Aqui dentro da CryptoLife a gente tem alguns papéis bem definidos, e o Leandro é o cara que dá mão na massa, o Leandro é o cara que geralmente ele vai explicar como é que compra Bitcoin, como é que usa a ferramenta, como é que você compra numa corretora, enfim. E a gente vai falar hoje de um ponto que é a autocustódia. Eu vou tomar as pancadas para a galera não precisar apanhar. Exatamente. E o que é autocustódia, né, gente? Primeiro eu só vou dar essa introdução aqui antes do Leandro assumir. Autocustódia, o que é custódia, né? Muita gente não sabe o que é o conceito de custódia, né? Custódia é você manter, né, aquele bem, aquele patrimônio com alguém, né? Então, geralmente, quando você deixa o dinheiro no banco, a custódia está com o banco, né? O teu patrimônio, o teu dinheiro, a tua aplicação, ela está com o banco. E quando a gente fala em Bitcoin, a gente fala em autocustódia, ou seja, que você vai ser o seu próprio banco. Você que vai gerenciar a sua vida, né? E aí tem uma coisa que também eu falo muito, e quem tiver com a gente, tiver nos treinamentos, nas mentorias, tudo que a gente foi desenvolver, vocês vão ver uma brincadeira que eu faço, que é o seguinte. Gente, quando entra em Bitcoin, a gente, como eu falei num vídeo essa semana, a gente estuda muita coisa, inclusive filosofia, né? Eu que nunca estudei filosofia, estou passando a estudar depois do Bitcoin. E aí tem um filósofo que é muito conhecido, não sei se vocês conhecem, chamado Tio Ben. Alguém conhece esse filósofo chamado Tio Ben? Gente boa, gente boa. Gente boa. Ou seja, todo mundo, quem é Tio Ben? Quem é Tio Ben? O Tio Ben é um cara que falou uma frase famosa, né, chamada o seguinte: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tio Ben, que ele é o tio
do Peter Parker, lá do Homem-Aranha. Então, esse cara falou uma coisa, para mim, sensacional. Quando você fala em com grandes poderes vem grandes responsabilidades, a gente está falando de autocustódia. Porque enquanto você tem a custódia que está com o banco, né, ela está lá com o banco, você não tem muita responsabilidade, né? Qualquer coisa que aconteça, você vai ligar no 0800, você tem a CVM, você tem Banco Central, você tem o FGC, o Fundo Garantidor de que você tem um monte de coisas que garante ali e você, cara, beleza, eu não tenho tanta responsabilidade em cima disso. Agora, quando você passa, né, a ter isso agora com você, você não tem mais um 0800, você não tem mais quem você recorrer. Então, são grandes responsabilidades. Você tem a grande vantagem. Se amanhã acontecer alguma coisa com o meu dinheiro, se amanhã o governo quiser fazer igual aconteceu com Collor, Fernando Collor de Mello, que a gente sabe que não está distante. E tem N exemplos disso, tá, gente? No mundo, tem N exemplos do que acontece, né? A gente cada vez mais vai perceber que esse tipo de coisa é comum, mas você, com essa responsabilidade, nada que aconteça em cima disso, nem o governo, ninguém pode pegar aquilo ali e tirar de você. Então, a gente vai falar sobre autocustódia em Bitcoin, ou seja, como que você pega esse seu bem, né, esse seu ativo, esse seu patrimônio que você conquistou em Bitcoin, em cripto, e como que você mantém ele com você. Beleza? Então, Leandro, explica um pouquinho aí como é que a gente fala um pouco mais e vamos estar à vontade aqui, gente, por favor. Legal. Bom, a primeira coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte, para a galera que tem um pouco mais de conhecimento, pode até ser que essa apresentação fique um pouquinho chata, porque a ideia aqui é falar para leigo mesmo, o pessoal que está querendo aprender, saber o que é o Bitcoin, como é que funciona, o que é, primeiro passo, né, saber o que é uma carteira, né, que eu acho que esse nome, para mim, é um nome errado, porque não é uma carteira, né, porque carteira você associa a guardar o teu dinheiro na carteira, né, a gente tem por hábito falar isso, mas eu acho que é um nome errado, mas enfim, não é assim que o mercado trabalha, vamos falar carteira. Mas, enfim, então vou fazer uma apresentaçãozinha para vocês aqui, bem simples, ela é mais voltada mesmo para a gente, quem está iniciando, beleza? Dalmo, Nunes, vocês controlam aí para mim o chat. Tá? Deixa comigo. E enquanto você vai colocando aí, Leandro, deixa eu fazer um alerta ao pessoal aqui, antes que eu tome uma bronca da minha social media aqui, cara. Exatamente. Gente, por favor, estamos começando o nosso projeto agora. Cara, divulga para um amiguinho, espalha a nossa rede social, a gente coloca lá no nosso grupo lá, estamos colocando no nosso grupo lá os links das redes sociais, tá? Tem um Linktree lá que reúne todas as redes sociais, se vocês puderem curtir, ajuda muito a gente, compartilhar com a galera, sabe? A gente está também com um canal no YouTube, como o Leandro falou, em breve estaremos com o nosso canal do YouTube para transmitir as lives aqui, que vai direto para lá. Então, se vocês puderem dar essa força para a gente, vai ser muito valioso para a gente aí, tanto vocês curtirem todas as redes sociais, quanto vocês compartilharem, por favor, tá bom, gente? Então, Leandro, vai passando aí e vamos embora. Agora, preciso contar com todo mundo para isso. Vocês já estão vendo minha tela aí? Sim, senhor. Deixa eu ver. Bom, pessoal, assim, como o Dalmo falou, me permitam só discordar dele um pouquinho quando ele disse que seu dinheiro, quando ele está no banco, você pode reclamar. Quer dizer, poder reclamar você pode, né? Mas se você vai conseguir seu dinheiro de volta, é outros 500. Né? Então, só me permita discordar de você nesse ponto, Dalmo. Porque a gente sabe que, por exemplo, o Fundo Garantidor de Crédito, como eu disse na primeira reunião, ele tem seu limite. Ponto pacífico. O que eu coloquei aqui foi o nosso entendimento geral é esse, né? Mas é ponto pacífico. Não, é porque a maioria das pessoas acham que, né, tem essa falsa sensação de que é seguro. Mas vamos lá. Quer dizer, que é 100% seguro. Né? Então, vamos lá. Carteira de Bitcoin. O quão seguros estão os seus Bitcoins? Né? Para a gente poder responder isso, a gente precisa primeiro entender o que é uma carteira de Bitcoin, né? Quais são os tipos de carteiras e as diferenças entre você ter a sua autocustódia, como o Dalmo falou, e você trabalhar com uma corretora. Né? Então, esse slide ele não é muito grande, vou tentar não me alongar muito, para a gente ter um tempo para bater um papo mais para o final, mas vamos lá. Então, são 4 tópicos que eu vou falar aqui. Primeiro, perigo das corretoras.
né? Porque, diferente de um banco, como o Dalmo falou e mencionou bem, nós temos instituições que fazem a regulação desse mercado financeiro. Se funcionam bem ou não, enfim, isso é um ponto a ser discutido, mas existem órgãos reguladores do mercado. Então, com relação aos bancos, nós temos essa diferença com relação às corretoras de cripto. Por quê? Hoje, por exemplo, se você tiver vamos supor, um país chegou e falou, o presidente falou que não pode mais, no nosso país não vai ter mais, você não vai poder mais trabalhar com cripto. E aí as corretoras vão ter que parar de operar cripto no Brasil. Se ela quiser falar, beleza, então vou ficar com os criptos de todos os brasileiros, ela pode fazer isso e não vai acontecer nada com ela, porque não existe um órgão regulador que vai te ajudar, te auxiliar com isso. É claro que ela vai perder garantias no mercado, né? Uma corretora de grande porte, uma Binance da vida, por exemplo, ela não vai fazer um negócio desse porque ela sabe que se ela fizer, ela vai perder credibilidade no mercado. Então, isso é muito ruim para ela. Mas pode acontecer. A gente vai falar também um pouquinho do que é uma carteira, né? Uma carteira de Bitcoin, né? Os tipos de carteiras que nós temos e quando você deve fazer a transição. Quer dizer, claro que isso aqui é uma simulação. Vai depender da análise de cada um. Beleza? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, interromper, vamos lá, tá? Bom, aí como eu estava falando... Mas assim, só um complemento, é bom a gente falar, né, de que muito se rola em cima disso que um pouco que você falou, né? Essa informação sobre o governo querer controlar cada vez mais. O governo criou um departamento agora chamado CryptoJude, que é justamente para poder... antigamente você estava... Sem jude das criptomoedas. Exatamente, você estava meio que livre disso, né? Então agora as ordens judiciais podem ser feitas em cima de corretoras que você esteja lá. Então cada vez mais está afunilando em cima disso. E o DREX é uma prova também, né, de que o governo vai querer que ele tenha a sua criptomoeda, né, e você utilize a sua criptomoeda, você fica ali preso dentro do DREX e você não utilize outras que ele não tenha um controle geral. Tá? Então é importante a gente dizer que isso não está distante e isso não é impossível. Tá? Não, esse CryptoJude aí é uma prova de que eles podem... do que eles podem fazer, né? Para quem não sabe, o CryptoJude, o Bacenjude, é o seguinte: quando você tem uma ação judicial acontecendo, que tiver um bloqueio de bens ou bloqueio de contas, se o governo souber que você tem contas em criptoativos, né, ou criptomoeda que seja, em alguma corretora, né, dessas que nós mencionamos, quer dizer, tem BIPA, tem a própria Binance, entre outras, ele não precisa mais de nenhuma ordem judicial, ele simplesmente manda bloquear e pronto, e a corretora vai bloquear as criptomoedas. Tá? Então, isso já é uma realidade. Isso das oficiais aqui que tem representatividade no Brasil. Tá? E a maioria delas que a gente vai falar aqui, elas têm representatividade no Brasil. Tá? Então, esse já é um ponto relevante que a gente tem que ficar de olho. Aí, Leandro, só um comentário. Foi assim que a China adquiriu a maior parte dos bitcoins dela, apreendeu da população. Então, primeiro ela deixou a população comprar, o povo ficou comprando, daqui a pouco ela veio, raspou todo mundo, falou que não podia mais, bloqueou no país dela e hoje ela é a segunda ou a primeira detentora de bitcoins aí. Pois é. Enfim, por isso que é a importância da autocustódia. Mas vamos lá. Obrigado aí pelas colocações, Dalmo e o Anderson. Então, o que a gente escuta, né? Quando a gente começa a andar nesse mundo cripto, existe uma frase que a gente costuma ouvir muito, né? Not your keys, not your coins. Quer dizer, se você não tem a chave, a moeda não é sua. E não é mesmo, tá? Por que a gente fala isso? Porque quando você, assim como no banco, quando você bota o seu dinheiro no banco, a custódia, como o Dalmo falou, é do banco. Tá? Quando você compra cripto através de uma corretora, essa corretora que detém a chave para acessar esse teu patrimônio, tá? A tua criptomoeda. Então, a chave é da corretora, não é sua. Eu vou falar um pouquinho aqui mais à frente, vocês vão ver que, assim, quais são os riscos disso, né?
E assim, os exemplos que eu vou falar aqui são exemplos, são casos reais, tá? Então, realmente, quem tem a posse dos bitcoins é a corretora e não você. Em caso de qualquer problema, esse investimento pode se perder, entendeu? Porque você não tem um órgão regulador, como eu falei, né? Por mais que agora o governo esteja aceitando algumas coisas, mas o objetivo dele não é regular, o objetivo dele é arrecadar mais, cada vez mais, né, com essa ação arrecadatória que a gente está vivendo agora no país. Mas, enfim. E, ao longo dos anos, nós já tivemos vários problemas que nos deixam em alerta com relação às corretoras. Claro, existem as corretoras mais, como é que se diz, mais confiáveis, mas é uma corretora. Então, você sempre tem que ficar com o pé atrás, porque se você tem um patrimônio, um valor considerável numa corretora, é melhor você ter a tua autocustódia. Beleza? Então, aquilo que eu falei, se o seu Bitcoin está com uma corretora, ele é realmente seu? Não, não é. Não é. E você confia 100% que a corretora irá cuidar dos seus ativos, né? Mas nem sempre isso é verdade. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, isso são informações reais, de 4 casos, né? Mas que foram grandes, né? Além dos casos menores, mas esses 4 casos foram casos grandes, né? Da MTGOX, que foi hackeada, e ela teve, em 2014, e ela teve 850 mil bitcoins perdidos, né? Então, quem estava lá na MTGOX perdeu o seu patrimônio. Em 2019, a Quadriga CX alegou que o CEO da empresa morreu e ele levou todas as chaves, quer dizer, na verdade, as chaves principais do cofre, né, da corretora, foi levado pelo CEO e ele morreu e ninguém nunca mais achou as chaves. Se é verdade ou não, ninguém sabe, né? Mas o fato é que as pessoas perderam seus bitcoins. E a Celsius foi um caso um pouco diferente. Ela era uma corretora, ela até dava bons lucros para seus correntistas, porém, ela trabalhava de forma muito agressiva, com uma alavancagem com lucros assim exorbitantes e com muita alavancagem. Então, o que aconteceu? Quando teve a queda do mercado, a galera tentou começar a sacar e ela simplesmente congelou todos os saques durante a queda do mercado, não deixou ninguém sacar Bitcoin e perderam também, já era. A FTX, ela também colapsou, mas no caso da FTX foi fraude mesmo. O que eles faziam? O dinheiro, por exemplo, você ia lá, compra R$1.000 de Bitcoin para mim, ele fazia o depósito na empresa. Eles pegavam o teu dinheiro, faziam outra coisa com o seu dinheiro, outras coisas com o seu dinheiro, mas ajustavam o seu saldo em R$1.000. Só que só faziam no sistema, mas o teu dinheiro já foi para outra finalidade. E aí, quando foi descoberto, viram que eles estavam usando dinheiro para outras coisas, não tinha nada de Bitcoin, enfim. E foi um belo de um escândalo também. Então, em função desses, a gente está falando aqui de 4 casos grandes, tá? Mas tem muitos outros casos menores de fraudes que passam aí pelo mercado, e é por isso que a galera sempre fala de autocustódia, que é importante você conhecer um pouquinho para entrar nesse mundo do Bitcoin. Principalmente com o nosso objetivo aqui, que é um investimento a longo prazo, para que a gente possa ter uma aposentadoria um pouco mais confortável. Então, vamos lá. O que é uma carteira cripto, né? Então, quando a gente fala em carteira, a gente lembra dessa imagem aí, né? Pô, minha carteira é de Bitcoin. Como se fosse uma carteira mesmo, né? Então, a gente pensa que em algo que eu posso guardar meu Bitcoin nela. Né? Não é isso, não tem nada a ver. Na verdade, os nossos Bitcoins, eles ficam dentro da rede blockchain, que é a rede responsável pelas criptos. Né? Então, assim, por toda essa estrutura cripto. Todo o nosso Bitcoin, ele fica, imagina como se nós tivéssemos a tua chave, ela na verdade, vou passar para o próximo slide aqui para vocês entenderem. A tua chave é como se fosse o teu cartão de crédito, o teu cartão de débito, desculpa, que vai te dar acesso no caixa eletrônico para você sacar o teu dinheiro. A carteira, ela não guarda o seu Bitcoin. Ela é só o seu meio de acesso à rede para que você tenha acesso ao teu patrimônio. Tá?
Então, é uma ferramenta de acesso, né, aos seus bitcoins como cartão de banco. Então, você não tem esse Bitcoin na tua carteirinha, na tua Ledger, enfim, no teu hard wallet, que eu vou falar também um pouquinho mais à frente, você não tem isso na mão, você tem a chave de acesso, a tua senha. Beleza? Então, quando a gente fala aqui em carteira cripto, imagina que cada cofrezinho desse aí da imagem, né, cada janelinha dessa é uma carteira. E a chave que ele vai usar para abrir é a sua hard wallet ou software wallet, ou a gente vai falar sobre isso aqui à frente. Mas cada quadradinho desse é uma carteira. E a rede Bitcoin, ela tem milhões dessas caixinhas. Tá? Então, o seu Bitcoin, ele fica onde? Ele fica na rede Bitcoin, numa caixinha dentro da rede Bitcoin. Então, o banco em questão é a rede Bitcoin. Você, nesse caso, é o seu banqueiro. Então, por isso que é muito importante, né, quando a gente fala em chave única, né, eu vou mostrar para vocês ali mais um pouquinho para frente, a chave única, você não pode perder isso em hipótese alguma. Porque se você perder a sua chave, né, você não consegue ter acesso aos seus bitcoins. Né? Você não vai conseguir fazer isso que ele acabou de fazer agora. Tá? É claro que isso é uma simulação, mas que você não pega Bitcoin na mão. Né? Mas, para vocês terem uma noção, uma ideia do que é o Bitcoin. Eu, através da minha hard wallet ou software wallet, que seja, eu vou ter acesso às minhas criptomoedas que estão na rede blockchain e ao meu banco. Eu sou o meu banqueiro. Então, por isso, é muito importante que a chave única seja guardada a 7 chaves. Mas é isso. É muito importante que você guarde muito bem essas palavras que ele gera na hora da criação da sua carteira. Beleza? Quase que eu falo da sua gaveta. Vamos lá. Aí, tipos de carteiras cripto. Tá? Hoje, né, você pode classificar as carteiras de duas formas, né? Pela conectividade e por tipo de dispositivo. Tá? Então, pela conectividade, ou seja, a sua carteira está conectada à internet ou se ela não está conectada à internet. Se ela está conectada à internet, tá? Ela é uma hot wallet, ou seja, ela tem acesso, são carteiras conectadas à internet e a sua palavra passe, ou seed também, né? Seed em inglês, né? Que é semente. A sua palavra passe, ela não está 100% offline. Eu vou falar para vocês aqui a diferença também daqui a pouquinho. Deixa eu passar todos os tipos de carteira. Então, as suas palavras passe não estão 100% offline, ok? Qual a vantagem desse tipo de carteira? Elas são práticas no dia a dia, porque, por exemplo, né, a Hot Wallet, geralmente, ela é uma carteira de aplicativo que você tem no celular. Por exemplo, uma delas é a MetaMask. Né? Então, esse tipo de carteira ele é prática, porque você vai pegar o teu celular, eu quero comprar Bitcoin, eu quero transferir Bitcoin, você rapidamente ali no seu celular, você consegue fazer a transação através da tua Hot Wallet no celular. Tá? Pode ser pelo computador também, tá? Mas ela tem essa praticidade. Quando a tua carteira ela não está conectada à internet, é o que a gente chama de cold wallets. O que são? São as carteiras que não estão conectadas à internet, elas são 100% offline. Você recebe um dispositivo e você vai configurar aquele dispositivo para a tua carteira. E aí você anota as palavras passe numa folha, mas você tem para você guardar, ou num dispositivo de metal, que eu também vou mostrar para vocês. Mas essa carteira, a chave não tem contato com a internet. Tá? E uma dessas carteiras, por exemplo, é a Ledger, tá vendo? Que é esse dispositivozinho aí. E no caso, ela é uma cold wallet, né? Quanto à conectividade. Tá? E o Hot Wallet, o software instalado no celular, ele é um Hot Wallet com relação à conectividade. Com relação ao dispositivo, né? Ou seja, o que é o teu dispositivo? Ele é um hardware wallet
né? Tipo, são dispositivos offline, como eu já falei, né? E a palavra passe ou a carteira, né, fica guardada nesse dispositivo, mas ele não tem contato com a internet. Então, você tem uma segurança a mais, porque não tem como o hacker invadir o teu dispositivo e pegar a tua palavra passe, porque ele não tem conexão. Tá? No caso, as carteiras LED, por exemplo, né, que ela é, quanto à conectividade, ela é cold wallet, porque ela é fria, ou seja, ela não tem conexão com a internet, mas com relação ao dispositivo, ao dispositivo físico, ela é uma hardware wallet, porque ela é um dispositivo físico que não tem acesso nenhum à internet. Então, a grande vantagem desse tipo de carteira é que ela, para validar qualquer operação, o dono precisa apertar um botão físico nela. Então, assim, se eu vou fazer uma transferência, né, de Bitcoin, eu preciso ir lá, é como se fosse uma autenticação de duplo fator, de 2 fatores, né, que hoje em dia é muito utilizado. Autenticação de 2 fatores. Então, você vai fazer a operação e aí você vai comunicar com o teu computador através de Bluetooth e aí ele vai te dizer, olha, você está querendo fazer essa operação? Confirma. Aí você, no dispositivo que não tem acesso à internet, você vai dar um confirma. E aí ele vai sinalizar para o computador que sim, tá ok. Só nesse caso, só nesse momento é que você vai realizar a operação. Então, vamos supor que um hacker invade seu computador e tenta roubar suas bitcoins. Ele pode até conseguir acessar a tua carteira, mas ele não vai... A tua carteira, desculpa. O teu aplicativo, mas ele não vai conseguir efetuar nenhuma transferência porque você tem na sua mão o hard wallet. Porque quando ele tentar fazer alguma coisa, ele não vai conseguir porque você tem a autenticação de 2 fatores através da hard wallet. Seria como... Claro que sempre tem um jeitinho, né? Porque, por exemplo, o WhatsApp tem aquela coisa do... Eles mandam um código para você, mandam uma historinha boba e consegue capturar teu WhatsApp, né? Porque você tem que receber no teu telefone o código lá. Engenharia social. Mas não é o caso aqui. Você pode até tentar, mas você vai ter que apertar o teu botão na tua hard wallet. Então, você sabe que você não tem que fazer isso. Mas, enfim, então, com relação à Ledger, ela é uma cold wallet com relação à conectividade, porque ela não tem conectividade à internet, e com relação ao dispositivo, ou seja, o dispositivo físico, ela é uma hard wallet, ok? Porque ela não tem... o próximo, como eu vou falar, é um software wallet, ele é um meio físico. Os software wallets são os dispositivos de programas. Né? Pode ser no computador, pode ser no celular, pode ser num tablet. Então, geralmente um PC ou celular. Né? Então, todo software wallet, ele é hot wallet. Entenderam? Por quê? Ele precisa de um dispositivo onde você vai instalar o software que tem acesso à internet. Tá? Então, nesses casos, a sua chave ela não está 100% protegida. Ela não está 100% apartada da internet. Existe um dispositivo, um software que protege, mas você tem acesso à internet, às suas chaves. Se o cara conseguir, se o invasor conseguir, de alguma forma, burlar esse teu software, ele vai ter acesso à sua carteira. No caso das hot wallets, da conectividade, das cold wallets ou hardware wallets, né, isso não acontece. Beleza? Se surgirem dúvidas, quiserem perguntar, podem falar, tá, gente? Vamos lá, deixa eu já pegar aqui. O Guilherme perguntou aqui, Leandro, se podem existir 2 carteiras idênticas, né? Uma de backup para ser guardada e uma outra para ser guardada com outra pessoa para garantia, ou num cofre físico. Tá? Eu até adiantei para ele que hoje já existem algumas empresas, inclusive, que fazem custódia das chaves, né? Então é tipo banco, né? Imagina, né? Banco tem o Leandro trabalha em banco, ele pode falar isso com mais propriedade, mas banco tem essa possibilidade, né? Tipo, você só abre determinado cofre se uma pessoa abrir junto naquele exato momento, e aí você abre o cofre, né? Você tem esse tipo de proteção que você tem nos bancos já hoje, né? E você pode repetir esse tipo de coisa também com empresas que fazem esse tipo de serviço. Então, tem empresas já que se especializam nisso, porém, você também consegue fazer isso, né, de alguma forma, para que você, sem precisar de uma empresa terceira que faça essa custódia das chaves para você também consegue fazer isso ali dentro da sua própria carteira. Tá? Até porque, uma outra coisa que o Guilherme perguntou,
se você pode ter ali, não sei nem se foi esse nível de pergunta, mas você pode ter na mesma carteira várias subcarteiras distintas. Então, você pode ter uma carteira para mim, outra para minha esposa, outra para o meu filho e tudo mais, na mesma chave que você tem, e ninguém tem acesso a outra, ou seja, cada um com acesso à sua. Então, isso a gente, obviamente, vai falar mais tecnicamente, explicando num treinamento, mas você pode ter, inclusive, né, que a gente brinca, você pode ter a carteira do ladrão. Né? Então, se você for roubado, por exemplo, o cara vai querer saber e você vai ter ali a chave que você vai colocar. Ó, com essa senha aqui, ele vai ver que eu tenho $10 em Bitcoin, entendeu? E se eu der outra senha, ele vai saber que eu tenho outra, mas ele não consegue ter acesso a isso, entendeu? Então, você tem como fazer esse tipo de proteção também. Não sei se você lembra, ano passado, quando nós fomos naquela palestra, nós ficamos o dia inteiro lá na Barra. Sim, sim. Eles comentaram sobre isso, né? Que existe um sistema que você consegue ter mais de um hard wallet, e aí você estabelece, eu não lembro agora qual era o fabricante, mas que você estabelece, inclusive, hierarquia. Exatamente. Tipo, a minha hard wallet é a principal, e eu tenho duas, por exemplo, eu tenho 2 filhos, eu quero deixar uma com cada filho meu, tá? E aí, se tiver algum problema comigo, os 2 precisam se juntar, porque parte da minha chave está com um e parte da minha chave está com o outro. Então, sozinhos eles não conseguem fazer nada. Sozinhos eles não conseguem fazer nada, mas eles precisariam se juntar. E aí, eu não lembro agora exatamente como é que era o esquema, porque assim, eu lembro que tinha uma proteção, porque assim, eu posso chegar, dar minha chave metade para o meu filho, metade para o outro. Eles se juntam, pegam o meu dinheiro e vão embora. Mas eu sei que tinha uma proteção, que assim... Então, aí, na verdade, quando você tem essa empresa que presta serviço, que é uma empresa que vai prestar o serviço, ele só vai permitir que os 2 forem embora a partir do momento que você efetivamente tiver um atestado de óbito, por exemplo, entendeu? Então, os 2 não conseguem, essa empresa não permite. Então, já existem, gente, assim, o Bitcoin está evoluindo tanto, isso é que é o legal, cada dia mais que eu vou vendo e a gente pensa que tem alguma coisa aqui que é uma vulnerabilidade, daqui a pouco alguém, isso aqui é o bacana do Bitcoin, se a gente descobre uma vulnerabilidade, certamente alguém vai vir com uma oportunidade e gerar uma solução para aquela vulnerabilidade que existe, tá? Então, esse mundo é muito grande, esse mundo de cripto, esse mundo louco de criptomoeda, tá? É muito doido. E aí tem uma outra pergunta aqui, Leandro, que é do Hugo Reis. Ele pergunta qual é a garantia de um hardware da Ledger e o risco dele parar de funcionar. Você quer falar sobre isso ou quer que eu fale? Eu não sei, você pode falar da garantia. A garantia eu não lembro. Tá. A garantia de uma Ledger, enfim, é uma garantia, eu não sei se você está falando em garantia de tempo, como você compra uma TV, se é um tempo de garantia, ou se é garantia efetivamente do hardware funcionar. Quando a gente fala no hardware tipo Ledger ou qualquer outra coisa, existe um risco, tá, gente? Que a gente tem que deixar bem claro e bem evidente. De novo, como eu falei lá no começo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando você está pegando um hardware que você comprou da Ledger, cara, obviamente pode ser que... E aí eu estou pegando uma suposição, tá, gente? A gente tem que trabalhar sempre com isso. Pode ser que o fabricante tenha pensado em colocar algum código ali que um dia ele vai disparar aquele código, que ele vai saber as chaves de todo mundo. Pode ser que aconteça. Tá? Tem teoria da conspiração. Né? Mas pode ser que aconteça. Tecnicamente a gente sabe que acontece, tá? Mas tem tanta gente envolvida no projeto, tem tanta gente fazendo engenharia reversa que eu acho difícil você ter essa informação ali dentro, porque certamente alguém já fez algum louco, algum nerd, já fez uma engenharia reversa e viu, cara, isso aqui não comporta. Mas vamos pegar aí que seria possível? Sim, seria possível, porque o fabricante poderia fazer isso. E aí, por isso que a gente fala, o Leandro vai falar mais um pouco na frente, existem soluções que você faz, assim como você faz num papel, que você anota, que não tem contato nenhum com a internet. Então, é impossível realmente alguém conseguir pegar essa informação desse hardware. Agora, ele parar de funcionar, esse risco é total, porque ele é um equipamento eletroeletrônico, né? Ele pode parar de funcionar. Então, não é que você não tem que confiar somente na informação que você vai deixar no hardware da Ledger, por exemplo, no físico. Você tem que ter um backup dele, que o Leandro vai falar, né? Ou no papel, mas no papel, cara, papel de perder, ou numa plaquinha de titânio que você coloca ali, ou você escreve as suas chaves e cara, nem tiro ali você consegue furar aquela plaquinha.
né? Não consegue riscar, não consegue fazer mais nada depois que você coloca a primeira vez, ou você tem por códigos, tá? Você coloca ali, tipo como se fosse um conceito matemático, que você vai saber quais são as palavras de acordo com é tipo, para quem é mais velho aí, não é a minha época ainda, mas é tipo cartão perfurado que você tinha lá na época lá do mainframe dos computadores antigos. Então você consegue ter esse código ali, tá? Esse códigozinho que você consegue fazer ali. Então é interessante você tendo uma Ledger que você tenha também um backup, ou no papel físico, voltando, né, a era, aos primórdios da nossa era, ou você botar num cartãozinho como esse. O que é legal, que o Dalmo falou, assim, a questão da garantia, né, acho que era isso que você queria saber, mas enfim, o Dalmo já respondeu para vocês aí, mas o importante é você ter na mente o seguinte, como o Dalmo falou, é um dispositivo eletrônico. Então, você ter as suas palavras, a sua palavra passe, ou CID, né, anotado isso em algum outro lugar, é muito importante. A hard wallet, né, da Ledger ou da qualquer outro fabricante, aí assim, tem que ser um fabricante aconselhamos a fabricante de renome, né, que tem mais tempo de mercado, até por causa desses itens que o Dalmo comentou, porque assim, o cara tem um nome no mercado, ele ganha muito dinheiro vendendo isso, ele não vai querer se sujar, né? Por mais que ele, enfim, possa roubar, sei lá, quantos milhões de Bitcoin, mas assim, eu acho que o cara tem um nome a zelar no mercado, né? São grandes empresas. E tem uma coisa, Leandro, que eu acho que, só complementando, que todo mundo tem que crer quando você está no Bitcoin, tem uma máxima que a gente fala sobre Bitcoin, que é o seguinte: não confie em mim, confie no código. Cara, isso para mim é realizador demais. Tá? Porque Exatamente. você não precisa confiar na corretora, confiar em pessoas. Por isso, quando eu falo sobre antropologia, gente, que ele chegou nesse nível, é esse nível que o Bitcoin chega. Você não tem que confiar no Dalmo, no Leandro, que a gente vai fazer sempre aqui no Anderson, a gente vai fazer sempre aqui na Crypto Life, algo que você vai ser o dono e você vai tomar sua decisão. A gente jamais vai tomar uma decisão, a gente não vai investir por você, a gente não vai fazer nada por vocês. A gente vai dizer os caminhos, assim como um caminho de uma Ledger, assim como um caminho de alguma outra coisa. Você vai decidir o que é melhor. É melhor eu ter uma Ledger, porque eu sinto seguro tendo um dispositivo físico na minha mão do que eu tendo uma plaquinha. Cara, beleza, mas a gente vai alertar quais são os riscos e o que você vai mitigar para que não aconteça aquilo. Tá? Então, essa é a ideia, porque vocês vão ouvir sempre isso. Não confie em mim, confie no código. O Bitcoin, ele é um código matemático. Assim como você, quando passa em cima da ponte Rio-Niterói e você acredita no código, como assim você acredita no código? Você acredita na engenharia, que existe um código ali que alguém fez aquela matemática para aquela ponte não cair enquanto os carros passassem. Você confia no código. Então você tem que confiar no código, não confiar nas pessoas. Isso, para mim, é uma coisa dentro de Bitcoin bem realizador, até porque nesse mundo louco que a gente vive, que cada dia a gente não pode confiar nas pessoas, né? Cada dia acontece mais uma barbaridade que a gente não pode confiar nas pessoas. E tem aquelas pessoas mais nerds que podem até criar seu próprio código, não com relação ao sistema, tá? Mas aí eu estou falando com relação à sua palavra passe. Você pode criar uma tabela ou um código que você, por exemplo, você escreve a palavra... você troca o número da palavra, né? Tipo, ou você escreve, sei lá, você bota os números de 1 até de A a Z, você vai numerando eles de A a Z, bota um número qualquer para essas letras, e depois você escreve com esses números. Se você tiver essa matriz, guardar a matriz, ninguém nunca vai descobrir tua palavra passe, porque você fez isso baseado numa matriz que você tirou da sua cabeça. Enfim, cara, é um exemplo, né? Experiência que você faz com você mesmo. A primeira vez que eu criei uma chave, cara, coloco os dados de uma chave, cara, em um meio, coloco os dados, o complemento em outro e coloco o complemento em outro. E esse aqui tem 2 cópias, esse aqui só tem uma cópia e tudo mais. Ou seja, eu mesmo, para que eu tenha, eu fiz essa distribuição em meios diferentes, em papel. É uma coisa que eu não aconselho para ninguém, mas a primeira vez que eu fiz é botar no meu OneDrive da vida, sabe? Eu botar num Trello da vida, ou seja, eu espalho aquela informação, porque se alguém invadir o meu Trello, ele não vai ter lá a informação completa se ele invadir o meu Trello, entendeu? Exatamente. Porque eu complemento em outro lugar, eu complemento aquilo em outra informação. Então, sempre deixo, em algum lugar que eu deixo a minha chave, eu não compartilho num único ponto, num único lugar, entendeu? Então, são táticas que você vai criando no dia a dia e você vai soltando e você mesmo vai fazendo a sua criatividade, entendeu? Como diria o Renato,
O Renato 38. Exatamente. Mas ele de vez em quando ele fala, pô, você pode pegar suas 12 palavras lá, anota 11 e botar uma na tua cabeça e decora aquela 11ª, a 12ª. 12ª, pode ser. Fica na tua cabeça. Só você sabe aquilo ali. A última palavra ninguém mais sabe. Ninguém sabe. Se alguém hackear teu computador, vai pegar 11 palavras, mas a última ninguém vai saber qual é que está só na sua cabeça. Exatamente. Claro, existe um risco envolvido nisso. Né? Até porque é só uma chave. Existe o risco de você esquecer, existe o risco de você sofrer um acidente e o teu cérebro Exatamente. A família não vai conseguir pegar e tudo mais, enfim. É claro que esses exemplos são exemplos radicais, né? Exatamente. Mas, assim, existe também um dispositivo que eu vi na internet, que é muito interessante, que é uma carteira, um hard wallet, que você... ele não tem conexão nenhuma, zero com a internet, zero, total. E aí, você pega, ele, eu não lembro se é ele consegue tirar uma foto, Sim. Uma foto de um cenário, pum! Dentro daquele cenário, ele vai botar as palavras. Ele vai pegar as palavras. Ele vai pegar as palavras daquele cenário que você tirou foto, ele vai ver um objeto, ele vai sugerir aquilo ali aleatório. Exatamente. A hora, naquele momento, ele vai fazer alguma coisa. Muito legal. Aleatória. Então, assim, você está totalmente offline, está gerando palavra ali naquele momento, entendeu? E aí você tem uma garantia a mais de segurança. Isso aí, Leandro, vamos lá, senão a gente não vai terminar 9 horas. A gente tem que terminar 9 horas aí. Vamos lá. Nem sei que horas são. 52. Eita, vamos lá. Então, assim, quais são os tipos de carteiras? Aí, o que o Dalmo falou, né? Do cartãozinho, tá vendo? Esse cartão de metal. Ele já é em código, você tem uma tabela que você vai marcar com essa ferramenta aí embaixo, que é um perfurador. Perfurador, sei lá. Ele tem uma mola, né? Que você marca ali na linha e na coluna, e aí você vai fazer a marcação ali de acordo com as palavras, de acordo com uma tabela, e aí você guarda essa ferramenta. Você vê que ela é de aço, geralmente aço inox, ou a de titânio foi... Mas tem mesmo, tá? Não é brincadeira, não. Mas tem de titânio também. Mas, assim, essa aí, por exemplo, é de aço inox. Ele tem até uns parafusos ali, se você quiser parafusar em algum lugar, não sei se vale a pena. Enfim. Você pode já encomendar com o fabricante com a tua logo, se você quiser botar teu nome, tua logo, tua foto, enfim, aí você vai onde você quiser. E aí eu botei as fotos aí para vocês verem a imagem do cartão, né? Um hardware wallet de cartão, né? De ferro, um hardware wallet da Ledger, por exemplo, e tem aquele pendrivezinho ali, aquele pendrive. Exatamente. Que ele tá falando, os dois né? primeiros, eles são cold wallet, né? Que é a Ledger embaixo do boneco, o cartãozinho, e o hot wallet é o software do celular, beleza? Que é o software wallet. Aí, vamos lá, gente. Quando fazer a transição, eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá, gente? Quais os pontos que nós devemos considerar para a transição? Aí varia, assim, muito de cada um, tá? Por exemplo, na minha cabeça, o dia que eu tiver com 5 mil reais já na corretora, eu vou tirar. Eu vou fazer minha autocustódia, ou até antes. Quer dizer, eu vou acabar fazendo antes, porque como eu vou ter que testar, eu vou ter que tomar tapa na cara mesmo da aplicação para passar para vocês, eu vou acabar tirando antes. Mas, assim, aí depende de cada um, né? Mas a gente já sabe o quê, né? Que nós temos o risco da corretora. Opa, desculpa. O risco da corretora, né? Problema de fraude, a corretora pode ser hackeada, perda total, né? Dos teus bitcoins. Mas também tem o risco da autocustódia, né? Que é o mau uso de recursos pode levar à perda dos fundos, né? Por isso é importante você ter uma boa orientação. É importante você estar seguro do que você está fazendo. Então, não está seguro? Ok, começa a fazer com a corretora. Começa aos pouquinhos, cara, R$100, R$200 por mês, né, com o objetivo de aposentadoria, que você vai chegar lá. Vai com calma que você vai chegar lá. E aí, quando você estiver seguro, sabendo como operar uma carteirinha de autocustódia, que não é complicado, tá, gente? Só tem que fazer com atenção. Você vai poder fazer essa migração. Em resumo, considere sempre o valor que você tem aplicado na corretora e se você quer investir numa carteira cold wallet. Por quê? Você tem carteiras que variam de R$350 até mais de R$2.000. Então, é importante você pensar no seguinte, pesquise sempre modelos e tipos de wallet, de hardware wallet, que estão no mercado
já estão no mercado há algum tempo. Não vai em novidade, não, porque como tem muita novidade, o risco é maior, tá? Daquele que o Dalmo falou. E outra coisa, na hora de comprar, não compre em qualquer lugar. Se você puder comprar no site do fabricante, é a melhor coisa que tem. Perfeito. Você garante a origem do teu produto, porque já aconteceu, já tivemos casos nesse mundo cripto da galera comprando na Mercado Livre, por exemplo, sem querer falar mal do Mercado Livre, mas enfim, né, comprando em qualquer site de vendas, e aí as carteiras elas estavam hackeadas. As pessoas pegavam, começavam a usar, a galera de repente foi lá, pum, sumiu tudo, porque as carteiras elas estavam hackeadas. Então, não compre de qualquer lugar, isso é muito importante. Essa semana parece que eu ouvi uma notícia, não sei se a Ledger está com o distribuidor diretamente no Brasil, ouvi alguma coisa, está chegando uma outra também no Brasil. Bem interessante, assim, está chegando diretamente no Brasil. Mas legal. É isso daí, só para reforçar. Tem a Trezor também, né? A Trezor também é muito conhecida. Sim. Bom, vamos lá, aqui um passo a passo rápido, para quando você receber uma carteira, comprou tua carteira, primeiro passo, verificar o selo da embalagem. Mas antes disso, ainda tem aquilo que eu falei, né, de você dar a origem da compra, né, que eu não botei aqui, mas que é tão importante quanto todos esses pontos que eu botei aqui. Então, primeiro passo, verificar o selo da embalagem, porque para você verificar que a tua carteira não foi violada. Passo 2, é definir o PIN do dispositivo, que é uma senha para você entrar no hardware wallet, né? Tipo a senha do teu celular, para você abrir teu celular, você bota uma senha. Então, mesma coisa. Para você abrir a tua carteirinha, você tem que ter lá um PIN que você vai definir. O terceiro passo, você vai gerar a palavra passe através da própria carteira. Isso aqui eu estou só fazendo um resumo, tá, gente? Mas no treinamento, lá no curso, aí a gente vai fazer isso ao vivo aqui, com vocês, o passo a passo. Passo 4, proteja a palavra passe. O que você vai fazer? Anota no papel primeiramente, né, para você não esquecer de forma alguma. Depois você imprime, tira cópia, guarda no cofre, bota na plaquinha de ferro e guarda para você garantir que você não vai perder. Por quê? É muito importante. Se perder a palavra passe, perde tudo. Não tem volta. Não tem jeito. E o quinto, confirmar a palavra passe, que é um teste que ele vai fazer. Ele vai te pedir lá, me diga a palavra... A sexta palavra. A sexta palavra, a segunda palavra, entendeu? Ele vai te pedir uma posição. Me diga a palavra que está na posição 10. Aí você tem que escrever lá a palavra, aí ele vai validar que você anotou corretamente. Tá? Gente, é isso. Como eu falei, é uma apresentação para leigo, é uma apresentação para quem está começando nesse mundo como a gente. Acho que nosso objetivo era exatamente esse aqui, apresentar para vocês algo bem, né, feijão com arroz, e, cara, vamos crescer junto, acho que é isso. Gente, é isso daí, a gente quer fazer toda quinta-feira, né, esse encontro. Cada quinta-feira a gente vai pegar um assunto que esteja na dúvida de vocês. Não sei se vocês viram também uma chamada minha nas nossas redes sociais, eu falei, cara, eu achava que o assunto de autocustódia era um assunto mais avançado para uma segunda live, mas como muita gente pediu para a gente falar, então nós estamos falando aqui, mas a gente vai lançar daqui a pouco na rede social lá, a gente lança para vocês lá, para vocês darem sugestões, né, para a gente falar sempre, então a gente quer sempre construir com vocês, né? Eu tenho algumas na cabeça, algumas sugestões, né, eu vou explanar lá no grupo para vocês, e quero aproveitar aqui. Quem não está seguindo a gente nas redes sociais, cara, segue a gente nas redes sociais, e compartilha. Faz 3-6 agora, né? Então faz isso para ajudar a gente, por favor, vamos ajudar a gente nesse ponto. Alguém tem alguma pergunta? Porque se não tiverem, tem 2 pontos aqui que eu queria, antes da gente fechar, se alguém tiver alguma pergunta, vamos lá, mas antes da gente fechar, eu tenho ali 2 comentários que o Guilherme colocou ali, que eu achei bem interessante, eu queria comentar com vocês, tá? Que ele botou no grupo, mas se vocês tiverem alguma pergunta, eu prefiro que a gente faça agora e aquela do grupo até comento depois com vocês. Alguém tem alguma pergunta, quer levantar a mãozinha? Ou Guilherme, se quiser falar aqui também, o que você falou no grupo e tudo mais, por favor. Bom, tá todo mundo tímido? Vamos lá, Guilherme, fala aí, boa noite, cara. Boa noite, tudo bem, gente? Maravilha. Não, são curiosidades. Vocês abriram esse grupo com a intenção justamente de garantir uma aposentadoria, e a gente vê que o mundo está cada vez mais controlador, quer dizer, os governos estão mais desesperados, né, para manter o controle. A palavra é essa, manter o controle da sociedade, né?
e em todos os aspectos, né? Não é só a liberdade de expressão, é liberdade monetária, inclusive, né? Eu botei aqui na live um comentário, né, que eu falo muito com meus filhos, né, a gente consegue depositar até na Lua, né? Botar dinheiro no banco, debaixo d'água, na Lua, qualquer lugar, coisa mais fácil de você fazer. Pode botar 5, 10, 100 mil, o banco nunca vai recusar. Mas para tirar dinheiro, você tem que fazer dancinha, tem que pedir autorização para o Papa, enfim. E daqui a pouco o governo também vai estar batendo na tua porta e perguntando, vem cá, para que você precisa? Já existe, né? Isso em alguns países. Para que você quer esse dinheiro, né? Pô, o dinheiro é meu, não tem que dar justificativa. Eu vou trocar de sexo, pô. É grande, né? É por aí. Mas então tá beirando o ridículo, né? O absurdo, né? Que a gente chega nesses aspectos, né? E eu tenho muito medo tudo que o governo põe a mão detona, né? É uma desgraça total. E a gente vê essa necessidade de controle. Então, assim, tem gente, talvez, do grupo, o pessoal mais novo, não sabe nem o que é um cheque, né? Exatamente. Como é que é cheque? É um dinheiro ao portador, né? Como é que você faz para usar um cheque? Como é que você preenche um cheque? A gente está voltando às origens, né? O Bitcoin é praticamente um cheque ao portador ali. Você pode endossar atrás, enfim, pode negociar, trocar o cheque. É a coisa mais absurda, né, na época. Por aí, Guilherme. E, cara, eu corroboro contigo, primeiramente, obrigado pela tua participação, mas, assim, eu corroboro contigo plenamente, cara, porque a gente fala muito sobre essa questão de liberdade mesmo, né, cara, porque no final do dia é essa liberdade. A gente pegou a aposentadoria, como eu falei, que é o que a gente vai falar mais genuinamente, que é o que a gente está fazendo no dia a dia, né, mas o objetivo é educar em cima de cripto e educar sobre a liberdade para as pessoas. Esse é o objetivo da CryptoLife, né? Para que você tenha essa possibilidade, entendeu? Tem uma segurança emocional também, porque você dominar o teu dinheiro, ter domínio do que é seu, né? A propriedade até está sendo questionada, né? Exato. O que ser proprietário do quê? Você pode ser dono de alguma coisa, eventualmente, né? Ou você não tem direito a nada, né? O governo não quer que você tenha nada. Exato. Então, assim, você ter essa segurança, principalmente, isso que está em jogo hoje. Eles estão se sentindo ameaçados, os governos estão se sentindo ameaçados e estão jogando com tudo, né? O povo, na ignorância, na miséria deles, trocam isso por uma promessa, falsa promessa. Vou cuidar dos pobrezinhos, vou cuidar dos coitadinhos, vou cuidar dos miseráveis. Vai nada, né? É um absurdo isso, né? Eu já começo a ver aí o fato, esse ano, inclusive, está muito teve muita notícia, né, do governo querer não, ele já tem portarias aí da Receita obrigando você a declarar todos os bitcoins, todas as altcoins, tudo que você tenha de cripto, né, você tem que declarar, senão você vai levar uma multa, vai ser taxado, vai ser multado, enfim, já estão querendo te enfiar a faca, ou até cobrar imposto sobre um lucro que não existe, né? Não realizado, né? Você esqueceu lá um Bitcoin há 10 anos atrás e vão querer que você pague imposto sobre 250 mil reais, 300 mil reais, está esquecido, você nem sabe que existe isso aí, descobriram lá e pague agora, né? Exatamente. Então, isso é muito bom, Guilherme, muito bom pegar esse ponto, porque a gente vai justamente falar sobre isso, né? Obviamente que a gente não vai poder publicamente falar sobre essa questão de declarar ou não, vai ficar na mão de cada um, como a gente diz, né? Declara o que você quiser, mas eu vou dizer para você um conceito que a gente que está muito mais envolvido com Bitcoin, né? E a gente é um pouco não muito libertário, né, na posição, a gente não é direita ou esquerda, a gente é libertário ali, tem uma ideia ali muito mais da liberdade individual, é muito que a gente carrega, né, todo mundo, a salvação é individual, a liberdade é individual, né, então a ideia é a gente tentar demonstrar aí segurança para as pessoas em cima disso, né, a gente tem uns exemplos aí que o próprio governo já controla as suas armas, e aí geralmente o que as pessoas fazem, né, geralmente ela tem uma arma que ela é oficial e a arma que não é não oficial. A mesma coisa a gente faria, né, com cripto, né? Porque o cara, quando faz isso, ele faz justamente, entrou um vagabundo na sua casa lá e foi te assaltar. E você foi lá e usou a arma não oficial, digamos assim.
E aí, quando a polícia chegar, você fala, não, cara, é a arma dele mesmo e tudo mais, e não vai te dar problema nenhum para você, porque você entregou a arma não oficial, que teoricamente era do ladrão, e você salvou a tua família, protegeu a tua família diante de tudo que a gente está vivendo hoje. A mesma coisa com carteira. Você pode ter uma ali dizendo, cara, essa aqui é o que eu declaro imposto. E a outra ali, você vai ter uma que você vai usar para a tua liberdade, para o governo não fazer o que quer fazer contigo, né? Então, existem essas formas da gente tentar se proteger, para a gente ter uma liberdade maior aí, da gente conseguir não ser aí, como diz o nosso, um cara que a gente segue muito mais aí, que é o Renato 38, falar não ser obliterado pelo Estado, né? Pelo Estado aí conseguir obliterar a tua vida, né? Você me permite, Dalmo, vou deixar a abelhinha aí com o zumbi na orelha de todo mundo que está escutando aí, mas assim, hoje o maior vazador de dados é o governo, sem dúvida alguma, né? Você se aposentou, no mesmo dia já tem 200 ligações no teu celular, o pessoal já te incomodando, te enchendo o saco. O PCC está trabalhando intensamente aí, véspera de eleição. Quem nunca recebeu uma ligação do PCC aí? Né, dizendo que é INSS, que é banco, que é sei lá... Guilherme, você falou do INSS aí, o meu irmão, ele se aposentou recentemente. E antes dele ser avisado que ele se aposentou, já estava batendo, já tinha sido fraudado pelo INSS. Antes dele saber que tinha. Impressionante. Antes dele saber que ele já estava aposentado, ele já tinha sido fraudado. Pois é. E já estava recebendo ligações oferecendo empréstimo. Eu falei, cara, mas não estou aposentado ainda. Não, você já está aposentado. Eles sabem antes do usuário. É impressionante. Esse vazamento é da onde? É do governo, sempre. Pois é. O maior vazador, o maior sócio do PCC é o governo, cara. Isso, sem dúvida. A gente... Assim, é um inferno. Isso hoje, por exemplo, tenho clientes ligando a rodo porque tem e-mail, recebe e-mail, boleto e tudo. Exato. Antigamente ainda vinha pelo correio, agora vem pelo correio eletrônico, vem pelo tudo eletrônico já. SMS, e muita gente cai, né? Não sabe nem clicar lá no remetente. É uma ingenuidade absurda a gente ter que, todo dia ali, ficar enfatizando, né, ou pedindo para ter uma atenção, às vezes pagam sem ter um mínimo de atenção. Mas esse cuidado hoje é fundamental para você, eu acho que, sobreviver. Não adianta você ter um dinheiro guardado na poupança, nada disso. Quer dizer, hoje... Eu já presenciei isso com motorista, cara, de caminhão chegando lá, o cara aplicou o golpe no cara, o cara saiu desesperado, não vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Roubou 20 mil, limpou o dinheiro da conta dele, ainda pegou o limite do empréstimo, e para outra conta, tudo assim, em meia hora. É impressionante, cara. Exatamente. A gente tem que ter a forma. A gente entende que o Bitcoin é a forma da gente se proteger muito disso. Nada garante, nada. Esse escândalo do Banco Master, está todo mundo envolvido aí, essa galerinha toda, né? Exatamente. Que botou o dinheiro lá, tu acha que fundo garantidor de crédito vai garantir alguma coisa? Não vai. Nada. Não tem como. É mais ou menos por aí, Guilherme. Então, é mais ou menos o buraco é muito maior. Então, hoje, o conselho que eu dou para todo mundo, não confie no governo, não confie em ninguém. Dinheiro no bolso, guardado ali no colchão, como os argentinos já aprenderam antes da gente, foram forçados a aprender, né? Questão de sobrevivência, estão anos-luz na frente dos brasileiros, né? Exatamente, cara, exatamente. E é isso aí, na verdade, dinheiro no colchão que a gente diz é a tua chave, né, do Bitcoin, e você, cara, também conseguir manter ali, cara. É isso, eu acho que você está corretíssimo, cara, eu acho que são esses pontos aí, né? E aí, gente, tem muita gente aqui fazendo pergunta para mim aqui, cara, no grupo privado, pedir para colocar no grupo, quem puder aí, coloca no grupo da gente lá, vamos lá, a gente vai no grupo lá também tentando responder as dúvidas de vocês. Vamos dar um favor, nenhuma pergunta é boba, tá, gente? Nenhuma pergunta é boba, não, cara. Apesar da gente estar falando alguns assuntos aí que acabam sendo puxados, né? Mas, cara, nenhuma pergunta é boba, não. Vamos lá. Queria pegar só 2 pontos que o próprio Guilherme colocou ali. Vocês podem olhar no grupo depois, gente, que eu acho que ele botou coisa muito importante ali, né? Foi esse Guilherme mesmo que está comentando aí, foi ele mesmo que colocou lá. Primeiro, ele colocou o que eu comentei lá sobre a população brasileira, né? Que, cara, está diminuindo, a cada dia mais está diminuindo, a tendência é uma diminuição. Né, não quero polemizar aqui, mas a gente tem diversos
diversas cartilhas aí para que a gente possa fazer ou contribuir para isso, né? A gente está vendo esse mundo indo para esse lado, menos família e tudo mais, então está indo um pouco para esse lado, então, obviamente, a gente está com um índice muito menor aí de natalidade, obviamente vai acontecer esse bobear. O país está envelhecendo, né? Exatamente, vai ter um colapso em cima disso. A gente já tem hoje rombo de INSS com as pessoas, muita gente em atividade, imagina quando tiver menos gente em atividade. Então, a gente... Tem estatísticas muito mais assustadoras, viu, Dão? Exato, exato. O crescimento da população acima de 60 anos nos últimos 10 anos foi 55%. Perfeito. E o crescimento de 18 a 24 foi 10 ou 12%. Então, essa distribuição está ficando assustadora. Assustadora, mas assustadora terrível. Mesmo, cara. A projeção é péssima, né? Você nem fazendo malabarismo, inventando 1000 artifícios, daí vai funcionar o INSS do jeito que é hoje, né? Exatamente, cara. E hoje já está péssimo, né? A gente tem exemplos de pessoas que estão aí, já está péssimo, as pessoas já estão recebendo uma merreca. Então, imagina daqui a alguns anos como é que vai ser. Ou seja, ninguém vai ter uma dignidade suficiente pelo que você entregou na sua vida, né? Não está longe, não. É muito próximo. Exatamente. Está batendo na porta já. E o outro assunto aqui que o Guilherme colocou, gente, só para finalizar, que eu gostei muito aqui, que ele falou a questão em 33, né? O governo americano foi lá e fez a apreensão, né, na verdade, assim, do ouro, né? Se você tivesse um ouro declarado ali, o governo, cara, colocou ali que ele pode ir na tua casa e você pegar o ouro que está na tua casa. Foi pior, ele fez uma campanha. Tem 10 mil dólares, né? Fez uma campanha chamando ao patriotismo, ajudar o governo da guerra, por causa de não sei o quê. Tudo maquinetada, né, para enganar realmente a população, entregar. Igual a entregar as armas, né? Desarmou a população, tirou o ouro, né, que era a liberdade deles, depois acabou com a equivalência do dólar-ouro, né? E exato. O custo do ouro explodiu, quer dizer, exatamente. Enganou todo mundo. Quer dizer, então a gente está cada dia mais nisso, né? Cada dia a gente está mais nessa situação, né? A gente está refém, né? A gente está refém. A história se repete. A história se repete. E a gente está nessa história, gente. Então, assim, o Bitcoin realmente ele é uma salvação para a gente, dizendo real mesmo, né? Que a liberdade ela é individual, então ela é uma liberdade individual que você, cara, não entra numa dessa. E aí, de novo, se você tem um caso desse acontecendo, no Brasil também aconteceu, não chegou nesse extremo do ouro aqui, mas você só podia vender para o Banco do Brasil, você não podia vender teu ouro para ninguém. Ou seja, eu só posso vender meu ouro para o Banco do Brasil. Cara, como assim? Não posso negociar com o mercado? É mais ou menos o que estou fazendo com o Drex. O Drex você só vai poder negociar com quem está no Drex. Eu não posso negociar com ninguém que não esteja no ecossistema do Drex. Então, assim, é uma loucura, é cerceamento realmente de capitais, controle de capitais em cima do que a gente está tendo, e isso é um perigo muito grande, e pouca gente está vendo isso, até porque já existe um controle midiático em cima de tudo, para que as pessoas não saibam disso, tá, gente? Então, enquanto a gente pode fazer aqui, a gente vai fazendo, a gente vai passando para vocês, dizendo a vocês que a gente está tão preocupado com isso, gente. A gente está aqui hoje numa live que a gente está colocando o Google Meet. A gente já está pesquisando aqui ferramentas que a gente vai fazer, ferramentas em blockchain, tá? Ou seja, a gente vai fazer que essas reuniões que a gente tem aqui não tenha nenhum dedo de alguém que possa ou proibir a gente de falar sobre isso, ou alguém que intercepte a gente, tá? Então, por quê? Porque isso aqui, se chegar um mandado lá para o Google pode abrir essa live aqui para todo mundo e saber o que a gente está falando e pode evitar, né? Então, a gente, com uma aplicação que está tentando em blockchain, é justamente para proteger, inclusive, a gente poder falar sobre isso de maneira tranquila, sem ser controlado por ninguém, tá bom? Gente, passamos aqui 15 minutos, eu acho que é o tempo limite aqui para a gente, para não ficar aquela coisa maçante, que não é o objetivo aqui, acho que o objetivo é todo mundo trocar um pouquinho. Hoje a gente teve menos participação, tá, gente? Vocês me decepcionaram hoje, tiveram menos participação. Hoje foi o Guilherme só aí que contribuiu conosco. Semana passada uma galera contribuiu. E eu quero voltar a falar para vocês. Gente, fiquem à vontade, por favor, para perguntar qualquer coisa. Não existe pergunta difícil, não existe pergunta besta. Cara, o objetivo da CryptoLife é esse, tá? É fazer com que a gente tenha, como a gente falou muito aqui sobre liberdade, gostei desse papo aqui que a gente falou sobre liberdade.
O CryptoLife está em volta dessa liberdade, que você não pode perder o que você trabalha, o seu esforço para que o Estado possa fazer isso, entendeu? Obrigado, Julião. E é isso, gente. Então, não esqueçam, sigam a gente, espalha para todo mundo, CryptoLife na veia, vamos botar CryptoLife para funcionar, segue a gente, vamos lá, gente, tá bom? Fabiane aí, começando a ver luz no fim do túnel, é por aí, gente, é por aí. Tá bom, gente? E estamos abertos, comunidade CryptoLife lá no grupo, perguntem o que quiser, vamos evoluindo lá o que a gente também quiser, se vocês quiserem conversar. E o nosso Tech Manager aqui, o Leandro, amanhã vai colocar aí essa live aqui no YouTube. Quem não pôde acompanhar, poder acompanhar depois. Isso aqui vai estar lá diretamente lá para todo mundo poder ver depois também, tá bom? Depois a gente coloca o link lá na comunidade. Lá no grupo. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença. Até quinta-feira que vem. Valeu, Guilherme. Obrigado. Valeu, Guilherme. Um abraço. Tchau. Tchau. Para a transcrição. Gravação também.